Existe um livro que tem assombrado a humanidade por milênios. Um texto que descreve o fim de todas as coisas. E no coração dessa profecia, cavalgam 4 figuras sombrias que trazem consigo a destruição absoluta. Hoje, vamos desvendar o mistério do primeiro desses cavaleiros. Aquele que surge antes de todos os outros. O que monta um cavalo branco e carrega um arco. O cavaleiro que muitos confundem com um símbolo de esperança, mas que na verdade pode representar algo muito mais sinistro. Esta é a história do primeiro cavaleiro do Apocalipse. Para entender o primeiro cavaleiro, precisamos voltar ao final do primeiro século depois de Cristo. Um homem chamado João, exilado na ilha de Patmos por suas crenças cristãs, recebe uma visão. Uma revelação divina que ele registrará no livro que conhecemos como Apocalipse. No capítulo 6, João descreve o momento em que Jesus Cristo abre os primeiros selos de um pergaminho sagrado. E quando o primeiro selo é quebrado, algo extraordinário acontece. João escreve: Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgou como vencedor determinado a vencer. À primeira vista, esta descrição parece até positiva. Um cavalo branco geralmente simboliza pureza. Uma coroa sugere realeza e autoridade. Mas a questão que tem dividido teólogos e estudiosos por 2000 anos é: quem é este cavaleiro? Existem 2 interpretações principais que dominaram o debate ao longo da história. A primeira interpretação vê o cavaleiro do cavalo branco como o próprio Jesus Cristo. Os defensores desta teoria apontam que mais tarde no livro do Apocalipse, Cristo é descrito montando um cavalo branco quando retorna em glória. A coroa representa sua soberania. O arco simboliza seu poder de conquistar o mal. Nesta visão, o primeiro cavaleiro não é um portador de destruição, mas sim o Evangelho sendo espalhado pelo mundo antes do fim dos tempos. Grandes teólogos da Igreja primitiva, como Irineu de Lyon no segundo século, defendiam esta interpretação. Para eles, fazia sentido que Cristo abrisse os selos e que o primeiro selo revelasse a própria missão de Cristo de conquistar o mundo através da fé. Mas há um problema com esta teoria. Um problema que a segunda interpretação explora com força. A segunda interpretação, e a mais aceita hoje, vê o primeiro cavaleiro como uma força de conquista e guerra. Não Cristo, mas o anticristo. Não salvação, mas destruição disfarçada de vitória. Por quê? Porque quando olhamos para os outros 3 cavaleiros que seguem, todos trazem calamidades, guerra, fome e morte. Não faria sentido que o primeiro cavaleiro fosse radicalmente diferente dos outros 3. Eles formam um conjunto, uma sequência de horrores que se desdobram. Além disso, o arco que o cavaleiro carrega tem um significado específico. Na cultura romana do primeiro século, o arco era a arma característica dos partos, um império do Oriente que era o maior inimigo de Roma. Para os leitores originais do Apocalipse, um cavaleiro com arco evocava imediatamente imagens de invasão, de conquista militar, de um exército estrangeiro devastador. E há outro detalhe crucial. Enquanto os outros cavaleiros recebem permissão para agir de forma limitada, o primeiro cavaleiro simplesmente sai vencendo e para vencer. Ele é imparável. Ele representa uma força de conquista que não pode ser detida. Então, se este cavaleiro não é Cristo, o que exatamente ele representa? A interpretação mais fascinante é que o primeiro cavaleiro simboliza a conquista imperial, o imperialismo, a guerra de expansão disfarçada de missão civilizadora. Ele vem em um cavalo branco, com uma coroa, parecendo nobre e justo. Mas seu objetivo é subjugar, dominar, conquistar. Pense nisso.
Quantas vezes na história vimos impérios se expandirem sob o disfarce de levar civilização, progresso ou até mesmo religião? Eles vêm com símbolos de nobreza e autoridade, mas deixam para trás destruição e subjugação. O primeiro cavaleiro é a guerra que não se anuncia como guerra. É a conquista que se veste de virtude. É o engano que prepara o terreno para os horrores que virão. E isso nos leva a uma reflexão perturbadora. Talvez o primeiro cavaleiro seja o mais perigoso de todos, justamente porque é o mais difícil de reconhecer. Ele não vem com uma espada sangrenta como o segundo cavaleiro. Ele não traz fome visível como o terceiro. Ele não é a morte personificada como o quarto. Ele vem bonito, vem aparentemente vitorioso, vem como se fosse algo bom. A sequência dos cavaleiros é importante para entender o primeiro. Depois do cavaleiro do cavalo branco, vem o cavaleiro do cavalo vermelho, que tira a paz da terra e faz com que os homens se matem uns aos outros. Este é claramente a guerra civil, o conflito interno, o derramamento de sangue. Depois vem o cavaleiro do cavalo preto, que traz a fome. Ele segura uma balança, e uma voz anuncia preços absurdos para o trigo e a cevada, indicando escassez extrema e fome. Por fim, cavalga o cavaleiro do cavalo amarelo, cujo nome é Morte, e o Hades o segue de perto. A ele é dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras selvagens. Veja a progressão. Conquista leva à guerra civil, que leva à fome, que leva à morte em massa. É uma cascata de calamidades, cada uma alimentando a próxima. E tudo começa com aquele cavaleiro do cavalo branco, que sai vencendo e para vencer. Mas há ainda outra camada de interpretação que merece nossa atenção. Alguns estudiosos modernos sugerem que o primeiro cavaleiro pode representar não apenas a conquista militar, mas a conquista através do engano espiritual. Esta visão vê o primeiro cavaleiro como falsos profetas, falsos messias, falsas religiões que surgem prometendo paz e salvação, mas que, na verdade, preparam o caminho para a destruição. Lembre-se, ele cavalga um cavalo branco, imitando Cristo, mas sua missão é conquistar, não salvar. Jesus advertiu seus discípulos: virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro cavaleiro pode ser a personificação dessa advertência. Ele é o engano que vem antes do caos. Na tradição cristã, especialmente na teologia sobre o fim dos tempos, fala-se muito sobre o anticristo, aquela figura que se apresentará como Salvador, que enganará multidões, que consolidará poder mundial antes da volta de Cristo. Muitos veem no primeiro cavaleiro uma prefiguração ou símbolo desse anticristo. É fascinante como essa imagem de um cavaleiro em um cavalo branco tem permeado a cultura ao longo dos séculos. Escritores, artistas, cineastas, todos têm explorado essa figura enigmática. Na arte medieval, os 4 cavaleiros eram frequentemente retratados em manuscritos iluminados, em vitrais de igrejas, em afrescos. O cavaleiro do cavalo branco era pintado às vezes com características nobres, às vezes com uma expressão sinistra, refletindo a ambiguidade da interpretação. Na literatura moderna, a imagem dos cavaleiros do Apocalipse tem sido usada como metáfora para todos os tipos de calamidades. Mas o primeiro cavaleiro mantém seu mistério especial justamente por causa dessa dualidade. Ele parece bom, mas pode ser o pior de todos. Há também uma dimensão histórica interessante. Quando João escreveu o Apocalipse no final do primeiro século, o Império Romano estava no auge de seu poder. Para os cristãos perseguidos daquela época, Roma era vista como uma força de conquista brutal, disfarçada de missão civilizadora. Roma trazia aquilo que chamava de Pax Romana, a paz romana. Mas essa paz era imposta pela força militar.
pela subjugação de povos, pela destruição de culturas. Era uma paz que vinha sobre um cavalo branco, mas deixava a destruição em seu rastro. Muitos estudiosos acreditam que o primeiro cavaleiro era, para João e seus leitores originais, uma representação dessa conquista imperial romana. Não é à toa que ele carrega um arco, a arma dos partos, os grandes inimigos de Roma. João pode estar usando essa imagem para dizer: o que Roma fez aos outros será feito a Roma. O conquistador será conquistado. Mas a mensagem do primeiro cavaleiro transcende qualquer contexto histórico específico. Ela fala a todas as gerações. Quantas vezes vimos, ao longo da história, forças de conquista se apresentarem como libertadoras? Quantas vezes vimos ideologias políticas prometer um futuro glorioso, apenas para trazer opressão? Quantas vezes vimos líderes carismáticos se apresentarem como salvadores, apenas para se revelarem tiranos? O primeiro cavaleiro nos ensina a sermos vigilantes. Ele nos lembra que nem tudo que brilha é ouro, que nem toda vitória é uma verdadeira vitória, que nem todo conquistador traz libertação. E talvez o aspecto mais profundo dessa figura seja este. Ela nos alerta que os piores males frequentemente não vêm anunciando-se como males. Eles vêm disfarçados de bem, de justiça, de progresso, de ordem. Uma das perguntas que muitos fazem é: esses cavaleiros já cavalgaram? Ou ainda estão por vir? A resposta, na verdade, pode ser ambas. A natureza da profecia apocalíptica é que ela frequentemente tem múltiplos cumprimentos. Ela pode se referir a eventos próximos aos escritores originais, a padrões recorrentes ao longo da história e a um cumprimento final ainda futuro. Ao longo dos últimos 2000 anos, temos visto cavaleiros brancos cavalgarem. Temos visto impérios surgirem com promessas grandiosas e deixarem rastros de destruição. Temos visto ideologias se espalharem como fogo, conquistando mentes e corações, apenas para revelarem sua verdadeira natureza destrutiva. O nazismo se apresentou como a salvação da Alemanha. O stalinismo prometeu o paraíso dos trabalhadores. Inúmeros movimentos religiosos prometeram a verdade absoluta. Todos cavalgaram cavalos brancos, por assim dizer. Todos carregavam coroas de autoridade. Todos saíram vencendo e para vencer. E todos deixaram destruição em seu caminho. Mas há também a interpretação de que o cavalgar final dos 4 cavaleiros ainda está por vir. Que haverá um momento na história em que essas forças se manifestarão com intensidade sem precedentes, marcando os últimos dias antes do retorno de Cristo. Nesta visão, o primeiro cavaleiro que ainda virá será uma figura de conquista global. Talvez um líder mundial que unificará nações sob sua autoridade, que será saudado como um pacificador, mas que, na verdade, estará preparando o terreno para as calamidades finais. Esta interpretação se conecta com outras profecias do Novo Testamento sobre um governo mundial nos últimos dias, sobre um líder carismático que enganará muitos, sobre um sistema que parecerá trazer paz e prosperidade, mas que, na verdade, será o prelúdio do juízo final. O que é particularmente inquietante sobre o primeiro cavaleiro é que ele não apenas traz destruição, ele a torna possível. Ele prepara o terreno. Sua conquista cria as condições para o surgimento da guerra civil, da fome, da morte em massa. Pense na lógica. Quando um conquistador subjuga um povo, ele cria ressentimento. Esse ressentimento eventualmente explode em conflito civil, o segundo cavaleiro. O conflito esgota recursos e destrói a agricultura, levando à fome, o terceiro cavaleiro. E a fome, combinada com a guerra, resulta em morte em massa, o quarto cavaleiro. O primeiro cavaleiro, portanto, não é apenas mais um dos 4. Ele é o catalisador. Ele é o que inicia a cascata de horrores.
e isso o torna, de certa forma, o mais significativo de todos. Há também uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Na teologia cristã, especialmente na tradição que interpreta o Apocalipse de forma mais simbólica, os cavaleiros podem representar não apenas eventos históricos, mas realidades espirituais. Nesta visão, o primeiro cavaleiro representa a tentação humana de buscar conquista e domínio. Desde o Jardim do Éden, a humanidade tem sido tentada a querer ser como Deus, a conquistar e controlar, a estabelecer seu próprio reino em vez de se submeter ao reino de Deus. O primeiro cavaleiro, então, é a manifestação dessa tentação em escala apocalíptica. Ele é o orgulho humano levado ao seu extremo, a vontade de poder que não reconhece limites, a ambição que se disfarça de virtude. E isso ressoa profundamente porque todos nós, em algum nível, lidamos com essa tentação. Todos queremos conquistar, controlar, vencer. A diferença é apenas de escala. À medida que nos aproximamos da conclusão, vale refletir sobre o que o primeiro cavaleiro nos ensina sobre discernimento. Em um mundo cheio de vozes competindo por nossa atenção, de movimentos prometendo salvação, de líderes afirmando ter as respostas, precisamos da sabedoria para distinguir o verdadeiro do falso. Precisamos ver além do cavalo branco e da coroa. Precisamos perguntar: para onde este caminho realmente leva? O primeiro cavaleiro nos ensina que as aparências enganam, que o mal mais perigoso é aquele que se disfarça de bem, que precisamos avaliar não pelas promessas, mas pelos frutos, não pela retórica, mas pelas ações, não pela imagem, mas pela substância. Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Esta é talvez a melhor defesa contra o primeiro cavaleiro. Não se deixar encantar pelo cavalo branco, mas observar cuidadosamente o que esse cavaleiro deixa em seu rastro. Então, o que devemos fazer com essa imagem do primeiro cavaleiro? Como devemos viver sabendo que essas forças de conquista enganosa existem no mundo? Primeiro, devemos permanecer vigilantes. Não aceitar cegamente qualquer movimento, ideologia ou líder que prometa vitória fácil ou salvação simples. A realidade é mais complexa do que as promessas do cavaleiro do cavalo branco. Segundo, devemos cultivar discernimento. Aprender a ver além das aparências, a fazer as perguntas difíceis, a não nos deixar seduzir por carisma ou retórica poderosa. Terceiro, devemos nos ancorar em valores que transcendem qualquer movimento temporal. Para os cristãos, isso significa firmar-se em Cristo e em seus ensinamentos. Para todos, significa aderir a princípios de verdade, justiça e compaixão genuína. E, finalmente, devemos lembrar que o Apocalipse, apesar de todas as suas visões de julgamento, é fundamentalmente um livro de esperança. Os cavaleiros cavalgam, sim, as calamidades vêm. Mas no final, o próprio Cristo retorna em seu cavalo branco verdadeiro, não para conquistar através do engano, mas para estabelecer justiça verdadeira. O primeiro cavaleiro do Apocalipse permanece uma das imagens mais poderosas e enigmáticas de toda a literatura apocalíptica. Ele nos fascina porque espelha algo que vemos repetidamente na história humana e algo que reconhecemos em nossos próprios corações. Ele é a conquista que se disfarça de missão, a ambição que se veste de virtude, o poder que promete paz, mas traz destruição. Ele é, em última análise, um aviso, um chamado à vigilância, um lembrete de que nem tudo que parece bom é bom e que as maiores ameaças frequentemente vêm disfarçadas de salvação. Enquanto a história continua, enquanto vemos movimentos surgindo e impérios se formando, enquanto observamos líderes prometendo resolver todos os problemas, o primeiro cavaleiro permanece relevante. Ele nos lembra de fazer perguntas, de olhar além da superfície, de discernir os espíritos,
como diz a Escritura. Porque no final, a diferença entre o cavaleiro falso do cavalo branco e o Cristo verdadeiro no cavalo branco não está na aparência, mas na essência. Um conquista para dominar, o outro conquista para libertar. Um traz a espada de opressão, o outro a espada de justiça. Um é o começo do fim, o outro é o fim do começo. E enquanto aguardamos para ver como essas visões antigas continuarão se desdobrando na história, fazemos bem em manter os olhos abertos, os corações vigilantes e nossas almas ancoradas naquilo que é eterno e verdadeiro. O primeiro cavaleiro cavalga. A questão é: saberemos reconhecê-lo quando ele passar?